Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Nós vamos, em breve, começar a nossa segunda mesa do nosso seminário de hoje, primeiro seminário internacional da Chaquiadita São Paulo, Diálogos e Pluralidades. Eu espero que dessa vez não dê probleminha no nosso som, mas parece que para quem está online está tudo ok. Eu queria agradecer novamente nossa equipe técnica, também a Nayara, que está cuidando aqui para a gente da transmissão, a monja Fernanda e o monge Jonathan, que vocês não sabem, mas eles estão fazendo uma tradução simultânea para a Susan Landesman, que está acompanhando a gente lá dos Estados Unidos, e mais tarde nós teremos mais uma convidada internacional e teremos a tradução simultânea do inglês para o português. Então, na verdade, nós tivemos mais de uma experiência linguística hoje, né, porque também os slides da Magda estavam em inglês para que a Susan pudesse acompanhar. Dessa vez, nós teremos uma experiência oposta. A Susan vai nos falar em inglês, e para aqueles que têm um pouco de dificuldade de acompanhar o inglês, os slides estarão em língua portuguesa. E, é claro, vocês podem aproveitar para perguntar qualquer coisa que vocês não tenham entendido na sessão de perguntas, ok? Então, eu vou começar por compor a nossa mesa, que mais da metade da nossa mesa desta vez é online. Nós temos a professora Susan. Eu vou ler sobre cada uma delas conforme eu for chamando. Susan Landesman é doutora pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em línguas indiana e tibetana, tendo sido orientada por Alex Wayman. Foi contemplada com verba da Fundação Rho no biênio 2021 e 2022. Suas áreas de especialidade são o budismo indo-tibetano, mulheres no budismo e arte tibetana. É autora das grandes obras Tara and the Taramulakalpa, The Tara Codes Formative Period in India, e a recém-lançada The Tara Tantra Part 1. Além dela, nós temos a professora Ana Paula Gouveia, que também está nos acompanhando online. Ok. A professora Ana Paula Gouveia é pós-doutora em estudos budistas pela Universidade da Califórnia, pela Sorbonne, na École Pratique des Hautes Études, e em estudos filosóficos da comunicação pela USP. É mestre e doutor em ciências comunicação pela ECA USP, tudo isso com o apoio da FAPESP, autora do livro Introdução à Filosofia Budista, e tem diversas publicações sobre este mesmo tema. Atualmente é membro do Padmakara Translation Group e, com o apoio da Khyentse Foundation, dedica-se à tradução de textos filosóficos do tibetano para o português. E eu vou pedir para a nossa palestrante presencial de hoje, Patrícia Palazzo de Sá. Pode vir à mesa, Paty, se você se sentar aqui é melhor para quem está assistindo. A Patrícia é mestra em Ciências da Religião pela UMESP, atualmente cursando doutorado na mesma área em instituição. Sua área de pesquisa é o budismo Mahayana, ética, direitos humanos e diálogo interreligioso. Professora no curso de Teologia Budista do Instituto Pramana, diretora jurídica na Associação Buda Dharma e cofundadora da Chaquiadita São Paulo. Membro do CSRP, Center for the Study of Religion and Politics, e do grupo Scholars at the Peripheries, ambos da Universidade de St. Andrews, Escócia. Então, nós vamos começar a nossa mesa número 2, que é Traduções, Horizontes e Desafios. A primeira apresentação será da Patrícia, o conto edificante das 7 princesas, inspirando mulheres budistas a ir além dos papéis de gênero. Tem a apresentação aí, Nay? Tá ligado, né? Opa, isso. Os slides. Obrigada, Nay. Agora. Boa tarde, pessoal. Obrigada por terem vindo, por estarem prestigiando o evento aqui, primeiro seminário Chaquiadita. Os slides vão estar em inglês, né, para a professora Susan acompanhar a gente. Eu queria agradecer ela ter aceitado, né, fazer parte da mesa.
Então, bom, pode passar o slide, Nai, obrigada. Tá. Bom, a minha apresentação vai ter 3 partes, né? A primeira eu vou explicar o que seriam esse conto ou a lenda das 7 princesas. A segunda parte vai ser sobre os papéis das mulheres no budismo. E o terceiro, que é inspirar as mulheres a ir além. Bom, eu coloquei em algumas imagens aqui, né? Entre elas, da primeira conferência da Shakyadita, para quem estava de manhã e viu a palestra, né, da Bhikkhuni Dhammananda, ela enquanto leiga, ao lado da venerável Karma Lakshmi Tsomo. E aí tem as monjas também da associação aqui, e a primeira foto é de um dos eventos da Shakyadita, que a ideia realmente é mulheres monjas e leigas juntos, né, sem ter essa questão de hierárquica entre elas, né, o que é bastante interessante. Pode passar o slide, né, valeu. Bom, o que seria esse texto, né? Então, o título dele, ele só tem só existe esse texto em 2 línguas, em sânscrito e em tibetano. E a tradução desse texto não tem para a língua inglesa, então imagina, menos ainda para o português, né? A única tradução para uma língua ocidental foi feita por um monge tibetano, né, que aparece do outro lado ali, que é Lobsang Dargye. Ele traduziu em 1978, na verdade 74, mas foi publicado em 78, do Sapta Kumari Kavadana, que Sapta é 7, né? Então são as 7 princesas, a lenda ou o conto das 7 princesas. A autoria desses textos é um pouco complicada, né? Assim como tentar fazer uma datação, porque quando a gente fala de processos de escribas, a gente sabe que tem épocas diferentes, traduções diferentes, etc. Mas a autoria, eles apontam para, provavelmente, Guhyadatta, né, um monge indiano. Ele é o início dos Mahasanghikas, né, Mahasanghikas. Então, quem faz essa pesquisa é o Han, Michael Han, e ele fez uma publicação para provar que seria o Guhyadatta. Em algumas versões aparece como Gopadatta, mas se trataria da mesma pessoa. O que seria uma breve sinopse desse conto, né? Aparece o tempo, que são 7 princesas, filhas de um rei, no tempo anterior, no Buda anterior ao Buda Shakyamuni, que seria Buda Kashyapa. Obrigada. Então, ele é dividido em 3 momentos. As vidas anteriores dessas 7 princesas, a vida atual, na qual elas são princesas, e o futuro. O que é muito interessante desse texto, né, já adiantando, é que, normalmente, quando vai falar de futuro, é algo muito, muito, muito raro, né, nas tradições budistas, porque fala de predição do completo despertar. E, normalmente, quando aparece nesses textos a predição do completo despertar, está mais associado a personagens masculinos. Uma das possibilidades que eu penso aqui, e eu trato desse tema, talvez as traduções foram selecionadas para priorizar homens que vão realizar o completo despertar ao invés de mulheres, porque existe a questão da plena iluminação, do completo despertar, na forma feminina. Então, talvez os ocidentais, ao entrar em contato com os textos, tenham feito uma seleção por textos nos quais homens realizariam isso, e talvez não fosse tão interessante ver o completo despertar como para mulheres, ou talvez pudesse ser desconhecimento, então não chegou ao texto. O que torna muito interessante um homem ter traduzido isso do tibetano para o alemão, mas também me espanta nunca ter tido interesse de 70 e poucos até agora na tradução de um texto como esse. Então, nas vidas anteriores dessas 7 princesas, o primeiro renascimento delas, a história passa assim, na vida presente, perguntam para o Buda o que teriam essas 7 princesas para elas serem tão próximas da comunidade budista e terem muitas realizações. Aí o Buda vai contar a história das vidas anteriores.
Numa das primeiras vidas, elas teriam sido insetos, moscas, que caíram numa folha, e essa folha circunambulou a estátua de um Buda anterior. Por conta disso, elas teriam acumulado imensurável mérito. E isso vai levando a futuros e sucessivos renascimentos, em que elas vão tendo determinação. Então, eu coloco aqui, do momento que elas passam por esse processo da circunambulação, elas geram a determinação de sair, de saída, o que às vezes traduz como renúncia e a gente entende de uma maneira muito ruim, né? Então, Nyingma em tibetano, né, que eu coloco lá, seria a tentativa de dizer renúncia, mas eu prefiro a ideia de uma determinação de ir além. Então, elas geram isso, e ainda que elas passem por sofrimentos, elas não desistem. Então, isso é uma característica muito interessante. A gente está vendo uma história em que, desde os momentos anteriores, elas geram essa determinação e não voltam atrás. Aí, nessa presente vida, por conta de todo o acúmulo de vidas anteriores, elas estão próximas das três joias, do Buda, né, que é aquele que realizou o completo despertar, do Dharma, que são os ensinamentos, e da comunidade de praticantes, a Sangha. E aí, então, tem outro ponto interessante. Nessa vida, elas têm a realização, é mencionado no texto, elas realizaram essa renúncia. Então, é algo que, quando um Buda fala isso, por exemplo, imaginem que elas são leigas, elas não são monjas, e não são homens, e não são monges homens. E esse Buda Kashyapa fala para uma comunidade de homens, monges, que elas geraram renúncia. Então, imagina, isso deve ter sido um choque, né, para um público masculino. Então, elas realizaram essa determinação de ir além. E, além disso, elas acumularam mérito e sabedoria. Então, elas tinham ensinamentos diretamente com esse Buda. E aí, nesse conto, ele faz a predição do completo despertar dessas princesas. Então, aí vem um ponto interessante, que o Guhyadatta, se ele for o autor mesmo, é uma sacada interessante. Seria, então, o despertar somente para homens? Porque nas tradições Mahayana, o completo despertar é para ambos. Mas esse texto traz um ponto bastante interessante, que ele está falando com um público masculino, e falando sobre mulheres que geraram a determinação e que vão realizar esse resultado. Então, assim, normalmente uma predição de completo despertar não é feita para qualquer um em qualquer momento, é bastante específico. Obrigada, Nay. E aí, então, a gente cai no contexto, né, porque é importante a gente saber. Na palestra de manhã, a gente teve a professora Cibele, né, o Drovandi, explicando o contexto da Índia, e as mulheres eram parte do cenário doméstico. Para elas era reservado o ambiente, né, que a gente fala, né, entre público e privado, é o privado. E aí, então, as funções delas eram ter filhos, cuidar de filho, manter a casa limpa, e fazer essas coisas, servir o marido, né, como também teve na apresentação da Magda. E aí, o Buda quebra isso, né, ele coloca uma outra possibilidade, uma outra alternativa para um papel feminino. Mas depois que ele veio a falecer, a gente já sabe o que acontece, né? O que acontece também em outras tradições religiosas. A mulher volta a ocupar um lugar inferior na sociedade. E ainda isso é colocado, né? Eu não coloquei aí, mas nos contos de Jataka, né? Que são os contos de vidas anteriores do Buda, especialmente na tradição Theravada, tem vários contos que falam que a mulher é incapaz, inclusive, de acumular mérito, e que monges não deveriam aceitar oferendas de mulheres, sob o risco, né, de se tornar inferior. E falando também do renascimento feminino como inferior, poluído, por conta de questões de ciclo feminino, né, menstruação, parto e essas coisas. No contexto tibetano, né, tem muito machismo. Então, também, as mulheres estão num ambiente, num espaço privado.
também dentro da casa, também cuidando de filhos. E depois do Buda, né, quando o budismo chega no Tibete, as mulheres continuam sendo inferiores, né, continua sendo o que sempre foi. Apesar de ter símbolos, né, como Arayatara, que foi a pesquisa da Tatiane, ainda assim, tendo um ícone feminino de completo despertar, os homens praticam, mas é como se ela realmente não fosse mulher, é alguma outra coisa, né? Então, é bastante interessante olhar como você esvazia o visual, né? Você sabe que é mulher, mas você não identifica como mulher. E no contexto ocidental, né? Porque às vezes é fácil a gente chutar cachorro morto, né? No contexto ocidental não é diferente. Então, a gente vê muitas lutas para que a mulher não fique sempre no âmbito privado, que é o lugar onde normalmente colocam, tendo filhos, cuidando, mantendo a casa limpa. E aí vem um problema quando a gente tem as tradições budistas vindo para o Ocidente. Tem uma hierarquia entre asiáticos e ocidentais? Porque às vezes a gente pode olhar num sentido de. Pode ser um pouco estranho o que eu vou falar, mas às vezes um colonialismo diferenciado. Então, assim, um contracolonialismo. Então, eu trago para vocês algo impondo as minhas questões culturais em vocês. Teria isso? Porque uma das coisas que a gente pode perceber em alguns monastérios indianos, de refugiados tibetanos, ou mesmo em outros locais, de outras tradições, é que tem uma questão de identidade, de superioridade de um e em detrimento do outro. E isso é estranho, porque para o Buda todos eram iguais, né? Não deveria ter esse tipo de distinção. E aí a gente tem que olhar com cuidado, porque daí a gente também tem uma outra diferenciação. Monjas que são superiores a outros tipos de monja por conta do local onde elas se encontram. E isso também tem um problema aqui, às vezes, que a gente vê de pessoas ocidentais que vão para a Índia para buscar os votos e depois falam, não, mas eu sou melhor porque eu tomei votos na Índia, direto da fonte ou qualquer coisa. Então, isso a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? E é bom falar porque é mais um problema para ter que refletir sobre. Aí a gente vai para mulheres e budismo. Essa pesquisa é bem interessante, a que eu encontrei, que tenta perceber por gênero as religiões globais. Então, assim, são aproximações. Então, dentro da pesquisa, 54% das mulheres budistas no mundo, assim, no budismo, né, 54% é muito mais do que homens, mais mulheres do que homens que se consideram budistas. Entretanto, quantas dessas mulheres são professoras, são tradutoras, ou podem se tornar lamas, né, que é um tipo de conselheiro, né, na tradição tibetana, e quantas são reconhecidas pelas tradições das quais elas fazem parte. Que isso é um ponto que, para mim, é bastante importante de refletir, por conta da Shakyamuni. Então, muitas das pessoas, das praticantes budistas que estão na Shakyamuni não têm o reconhecimento das tradições às quais elas estão inseridas. Então, qual é o papel das mulheres dentro das religiões? Às vezes a gente vê, né, o acesso ao estudo mais fácil para homens, cargos hierárquicos mais para homens, menos para mulheres. São pontos, e usam de desculpas, as desculpas mais diferentes, do tipo, não, mas é porque os alunos principais eram homens, né? Acho que não tem uma tradição religiosa que não tenha passado por isso. Né? Não, mas tinha mais homens, então é claro que a preferência é masculina. Não sei, né? Da comunidade do Buda, as primeiras monjas também ensinavam os homens, né? Elas também tinham as mesmas prerrogativas que os homens, e aí do nada isso some. Então, basicamente, uma outra lente para a gente olhar essas traduções. E o que tem a ver isso com a lenda, né?
Então, outro ponto que eu queria trabalhar aqui, o que tem a ver com a lenda? Ou com o conto das 7 princesas? Tem um ponto bastante interessante da gente pensar quais os papéis das mulheres nessas tradições. Se elas são, por exemplo, como Foucault e a Butler trabalham, corpos dóceis. Se elas são disciplinadas para seguirem certos papéis e não saírem deles, não poderem ir além. E o que mostra o conto edificante das 7 princesas é justamente o contrário, elas não eram corpos dóceis. Elas eram determinadas a ir além. E isso faz com que elas não sejam tão bem aceitas socialmente. Imagina, princesas, filhas de um rei, que não cumprem com a função social da qual elas, do que era esperado delas. Então, de qualquer forma, esse conto ajuda a gente a perceber a maneira pela qual a gente obedece regras sociais como não só uma imposição, mas uma certa... Eu gosto bastante da Butler por isso, a performance. É tipo como se fosse um papel mesmo de teatro, que a gente coloca a máscara para atuar e ser aceito socialmente. Então, para ir além, a gente precisa ir realmente além desses papéis e questionar esses papéis. Então, de que maneira questionar esses papéis? Fornecendo para as mulheres capacitação, né, educação. E esse é um dos pontos principais nas tradições, pelo menos que eu vejo nas tradições budistas, é muito importante a educação. O processo de aprendizado e o processo de treinamento é fundamental. Então, as mulheres precisam disso, para que elas também possam depois ensinar. E na tradução? São pouquíssimas as mulheres que traduzem os textos. Pouquíssimas as que têm acesso a línguas instrumentais, ou se têm acesso às línguas instrumentais, é negado o espaço para que elas traduzam. Ou, ainda que elas tenham esse espaço também, tem uma imposição com relação a quais títulos elas deveriam traduzir. Não tem uma liberdade de escolher os títulos para tradução. Por quê? Porque tem interesse de mercado. Então, o papel desse conto é para inspirar outras a também ir além. E propor alternativas, que eu acho que esse é uma das maiores contribuições que a gente pode fazer dentro da academia e usar o papel de acadêmico também fora da academia para trazer alternativas, como políticas públicas, qualquer coisa que a gente possa se envolver. Ainda mais porque se realmente 54% de pessoas, de praticantes no budismo são mulheres no mundo, então é uma urgência, né, a gente fazer algo a respeito. E aí, então, eu queria trazer uma frase da Bhikkhuni Dhammananda aqui para vocês e terminar minha fala. Muito obrigada. Obrigada, Paty. Agora nós vamos para a fala da doutora Ana Paula Gouveia, Rotas de Significados, Fluxo das Línguas e Processos de Tradução do Dharma. Você tira o... Vocês conseguem me ouvir? Só um pouquinho que a gente ainda não está te vendo, Ana. Ok. Agora sim, agora estamos te vendo. Me avisa quando eu posso começar a falar. Pode começar, professora. Ok, obrigada. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos membros da organização do evento, a Chakradita, tanto pelo convite quanto pela iniciativa, também a todos os presentes e os participantes. Eu tenho que confessar que talvez algum ruído na comunicação, eu acabei por me focar mais na questão das traduções em si mesmo, do que nos aspectos de gênero e da mulher, como muitas das minhas colegas, mas eu espero que possamos conversar mais sobre isso também no final aqui da fala. Eu imagino que aqui muitas pessoas já estejam familiarizadas com o tema, mas ainda assim talvez fosse importante relembrar o que é o Dharma, de que vamos falar. O Dharma como aquilo que nos ensina um processo de desnudamento de todos os nossos conceitos. O Buda despiu a própria mente de tudo aquilo que ela não era, e mostrando que nós não somos mais do que um fluxo ilusório de pensamentos, de hábitos, de sensações, etc. Mas nós costumamos acreditar que somos esse eu
quase concreto, delimitado por uma forma que denominamos de corpo. Em tibetano, a palavra, eu traduzo do tibetano, a palavra corpo, que é lü, também significa aquilo que é descartado, deixado para trás. Isso é muito significativo em termos da linguagem, também na maneira como o nosso corpo é visto nesse contexto. Mas geralmente nós acreditamos ser esse corpo que desempenha funções, que tem pensamentos, emoções, etc. Porém, a compreensão que geralmente temos de nós mesmos e do mundo em que vivemos é equivocada. E todo o universo imaginário que criamos só serve para nos prender com amarras da ignorância. Amarras de um não saber, que não é passivo. É uma ignorância ativa, como explicou Vasubandhu no Abhidhamma Kosha. Ele diz: a ignorância não é simplesmente a ausência de conhecimento, mas sim a antítese do conhecimento. É um conhecimento errôneo que age como uma força que ativamente se opõe ao conhecimento, da mesma forma que a hostilidade se opõe à empatia. Enquanto estivermos sob o controle das forças da ignorância e desconhecermos e não nos preocuparmos em descobrir qual é a sua verdadeira natureza, a insatisfação permanecerá como parte de estarmos no mundo. Sendo assim, da mesma forma que essa ignorância ativamente age contra nós, nós temos que nos opor a ela também de forma ativa. E é por isso que hoje eu vou falar um pouco aqui sobre, junto com as minhas colegas, sobre as traduções do Dharma, essas rotas de significados que vão sendo transmitidos através dos fluxos das línguas, dos povos, mas principalmente através das ou dos representantes do Dharma, que mantém a sabedoria e a realização do Buda quente, vívida, digamos assim, através dos ensinamentos e da própria experiência adquirida ao aplicarem esses meios que despem a realidade de absolutamente todos os construtos e elaborações mentais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar que é aquilo que é uma condição sine qua non de todo o Dharma, de todas as traduções, etc., que é a motivação. Sem uma motivação apropriada, qualquer atividade que se proponha a efetivar, não só em teoria, mas em termos práticos e experienciais, os propósitos terapêuticos e soteriológicos desse caminho, será esvaziada. No contexto das traduções como atividade do Dharma, uma motivação adequada é estabelecer a intenção de que aquilo que fazemos possa trazer benefícios para todos. Mas vamos então brevemente fazer uma contextualização no que toca à expansão do budismo pelo mundo, pois esse tipo de abordagem mais global é fundamental, dado que não é incomum as pessoas acharem que a sua linhagem é mais importante, a melhor, a mais elevada, etc. Talvez tudo isso até seja verdade, pois essa pessoa tem conexão kármica com aqueles ensinamentos e, por isso, um determinado método é mais adequado para ela. Mas isso não quer dizer que seja válido para todas as outras pessoas da mesma maneira. Então, mas essa é uma longa história. Voltando então à questão da transmissão do budismo, Kabje Dilgo Khyentse Rinpoche nos ajuda a compreender de maneira muito didática a forma como os ensinamentos budistas foram divulgados e recebidos pelo mundo e por pessoas com predisposições mentais diferentes. Ele diz que não há distinções fundamentais naquilo que o Buda ensinou, mas sim que as pessoas receberam esses ensinamentos de maneiras distintas. A analogia que ele utiliza para ilustrar essas diferentes perspectivas é a do cair de uma chuva. Quando a chuva cai, ela cai de forma similar em todos os lugares, mas aquilo que ela se torna depende do tipo de recipiente em que ela cai. Se uma chuva límpida cai em um lago com água pura, a água da chuva se manterá límpida e transparente. Se cair em um lamaçal, ela irá adquirir a cor e a aparência daquela água. Da mesma forma, se cair em um recipiente mais largo, mais água poderá ser recolhida. Se em um ambiente mais estreito, menos água poderá ser retida. E mesmo se cair num balde que já esteja parcialmente cheio, apenas aquilo que falta poderá ser preenchido. Se o balde estiver vazio, apenas a água da chuva ficará ali. Similarmente, os discursos do Buda, embora tenham caído sobre todos, também foram ouvidos de formas distintas de acordo com os recipientes, os indivíduos que os receberam. E é isso que acontece quando falamos nas tradições, e mesmo na forma como o Dharma foi sendo ouvido em cada país, em cada região e por cada pessoa.
Além disso, o próprio modo de comunicar o Dharma também pode ser muito diferente, desde a Índia, o berço do budismo, até a China, Japão, Tibete, Sri Lanka, etc., 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 até chegar também do lado ocidental do globo, onde as tradições budistas também foram ganhando características locais. Tudo isso faz com que essa tradição milenar vá sendo transmitida com novas aparências, de uma forma mais brasileira, mais eslava, mais dinamarquesa, etc. Mas isso não quer dizer que ela perca a sua essência quando é mantida por representantes ou representantes legítimas das linhagens. O mais importante é compreender que essas são apenas roupagens locais, a essência dos ensinamentos budistas é a mesma. O que difere é o modo de comunicar os ensinamentos, de forma que as pessoas entendam, mas a essência do que foi dito, contemplado e efetivamente constatado pela experiência não muda. No que toca especificamente às traduções, nesse processo de fluxos culturais e linguísticos, já me perguntaram várias vezes o que se perde na tradução dos textos originais em sânscrito para outras línguas. Bom, como sabem os tradutores do Dharma, há vários pontos a serem ressaltados nessa questão. Em primeiro lugar, que os textos budistas não foram todos escritos em sânscrito, e mesmo grande parte dos originais em sânscrito foram perdidos. Além disso, o budismo sempre foi uma tradição oral viva, e este aspecto é fundamental para compreendermos muitas particularidades desse saber. Pois, ao contrário do que nós estamos acostumados, muitos dos textos que fazem parte do cânone budista, os sutras, tantras, as tradições comentariais, etc., eram e são transmitidos de forma oral, e depois dessa transmissão é que havia uma explicação dos textos, fato que ocorre até os dias de hoje. Os ensinamentos budistas foram sendo passados desta forma por séculos. Muito pouca coisa era transcrita, foi apenas mais ou menos pelo século I, antes da Era Corrente, até o século I, depois da Era Corrente, mais ou menos 2 séculos, que os textos começaram a ser transcritos nas línguas da Índia daquela época, Pali, Sânscrito, etc. Sendo mais específica, muitos dos primeiros textos foram escritos naquilo que é chamado de Prakrit, que quer dizer natural em sânscrito, que era um conjunto de línguas índicas vernaculares daquela época. E ao longo dos tempos, os textos, assim como as tradições, foram sendo levados com seus grupos específicos. O grupo que se dirigiu mais para a região sul da Índia utilizava mais a língua Pali. Já os grupos que se dirigiram para o norte utilizavam as línguas mais próximas ao sânscrito clássico. Assim, os textos foram ficando mais próximos deste sânscrito, com graduações diferentes de acordo com os grupos, e formaram aquilo que hoje em dia é chamado de sânscrito híbrido budista. O termo sânscrito, Sanskrit, tem o sentido de algo construído, aperfeiçoado ou refinado, que é uma forma de linguagem clássica que provavelmente nunca chegou a ser, de fato, usada para a comunicação verbal cotidiana. As primeiras formas de Prakrit, escritas existentes, foram encontradas nas inscrições do imperador indiano Ashoka, do século III, antes da Era Corrente, da dinastia Maurya. Disse que o Buda falava um dialeto Prakrit da região de Magadha e a língua vernácula do estado indiano de Magadha. Mas o próprio Buda sempre quis que os seus ensinamentos fossem transmitidos da forma mais acessível possível. Ele foi um grande revolucionário também nesse sentido, ainda mais dentro daquele sistema de castas indiano. É dito que quando ele ensinava em lugares com dialetos distintos do seu, ele pedia que o discurso fosse traduzido para as pessoas do próprio local, tendo certeza que elas poderiam entender aquilo. Não interessava se eram qual a casta que pertenciam, nem se eram homens, nem se eram mulheres. Isso não quer dizer que não houvesse discursos específicos destinados a públicos específicos, como monges e assim por diante, mas o público mais geral, mas desde o público mais geral até o mais específico, todos eram contemplados pelo Buda. Outro ponto importante, como já mencionado, é que além dos sutras e tantras, muitos outros textos expositivos e comentários fazem parte do cânone budista. Muitos desses tratados foram compostos apenas em estrofes, e o próprio autor e também outros comentadores faziam comentários sobre esses versos raiz, que em sua maioria eram memorizados. Essa tradição comentarial faz parte do próprio cânone budista. Por isso, não só os sutras eram comentados, mas também os tratados e os textos expositivos. E, como devem imaginar, estes textos também foram compostos em outras línguas, além das línguas índicas.
Outra coisa que é evidente, mas talvez seja importante mencionar, é que assim como a Bíblia não foi escrita por Jesus, não foi o Buda que escreveu os sutras, mas sim os seus discípulos. Mesmo quando falamos da Bíblia, muitos podem pensar que ela foi escrita em hebraico ou em aramaico, certo? Mas não é bem assim. Primeiro, que só o Velho Testamento foi escrito em hebraico, contendo apenas algumas raríssimas frases, por vezes até ininteligíveis em aramaico. E mesmo de acordo com a coleção católica dos chamados 46 volumes, o Velho Testamento foi escrito, 39 dos volumes estavam em hebraico e os outros 7 em grego. E de acordo com a compilação grega, 39 em hebraico e 14 em grego. E absolutamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Além disso, o que talvez nem todos saibam é que, segundo os historiadores, Jesus Cristo falava um grego perfeito e bastante erudito. No caso do budismo, há o que é chamado de cânone Theravada, que está em Pali, o cânone Mahayana, escrito em sânscrito e livro budista, e outros cânones. O cânone Mahayana em tibetano, por exemplo, é uma compilação de textos traduzidos, cujo processo de tradução começou no século VIII, no reinado do rei Tritson Deltsen, e só foi considerado finalizado no século XIV, com Bhutan Rinchen Trupa. Além disso, de todo esse histórico, o próprio Buda disse, como consta num sutra, por exemplo, como o Adhyashayan Chodana, que pode ser traduzido como talvez determinação inspiradora, ele disse, Maitreya, deve-se compreender que qualquer discurso que satisfaça essas 4 condições são as palavras do Buda, Buddha Vachana. Quais são os 4? Primeiro, quando o discurso é significativo, em vez de ser sem sentido. 2, quando contém o Dharma, em vez de não conter o Dharma. 3, quando faz diminuir as kleshas, que são as emoções negativas, e não aumentar essas emoções negativas. 4, quando ensina as qualidades e benefícios do nirvana, ou da libertação, e não aumenta os defeitos do samsara, que é o aprisionamento. Maitreya, devemos compreender que qualquer discurso que contenha essas qualidades são as palavras do Buda. Tudo isso legitima, dentro de um contexto bastante específico, claro, que as palavras do Buda foram sendo ditas ao longo dos tempos, e não apenas por eles. Elas foram sendo ditas por mestres com qualidades similares às do Buda, como é o caso de Nagarjuna, Padmasambhava, etc., e mesmo mulheres, como Yeshe Tsogyal, sobre a qual, infelizmente, não vou ter tempo de falar aqui. Também é importante mencionar que todos nós temos estas mesmas qualidades, mas nem sempre essas estão evidentes, pois ficam obscurecidas pela nossa ignorância, como dito anteriormente. Ainda assim, tudo que estiver de acordo com a realidade, da forma como ela de fato é, pode ser considerado um discurso do Buda. O problema é conseguirmos ver as coisas como de fato são, sem distorções. Considerei importante fazer essa breve contextualização, pois a questão da tradução dos textos é bastante delicada, e há originais a serem traduzidos de várias línguas diferentes, como tibetano, chinês, e não apenas o sânscrito, o Pali, né? E para nós, as traduções são fundamentais, até que tenhamos mérito suficiente para que o Dharma possa ser transmitido diretamente para nós, por seres como Nagarjuna, Yeshe Tsogyal, e na nossa própria língua. De qualquer forma, é importante lembrar que, obviamente, como em qualquer processo de tradução, há sempre muitos aspectos em jogo, muitas opções a serem feitas, muitos códigos a serem decifrados, muitas interpretações a serem trabalhadas, e uma determinada palavra em uma língua pode ter nuances muito diferentes quando comparada à sua tradução literal. Mas, ao mesmo tempo, se as pessoas não tivessem acesso a esses textos nas suas línguas maternas, os prejuízos seriam ainda maiores. Por isso, esse processo de tradução é fundamental para a preservação e disseminação dessa sabedoria. No caso específico das traduções para a língua portuguesa, mesmo com as limitações e as dificuldades de qualquer tradução, o que cada tradutor pode fazer é se nutrir o melhor possível de tudo o que é necessário. Gostaria, então, só de rapidamente ressaltar alguns
breves pontos. Primeiro, conhecer bem o tópico do texto em que se está trabalhando, o contexto em que foi escrito, pesquisar tudo o que já foi dito sobre aquele texto em questão, e se há outras traduções, verificar cada uma delas, pois mesmo certas traduções que às vezes podem parecer estranhas para nós, há sempre alguma coisa que pode ser retirada dali. Por isso que é importante olhar tudo, inclusive aquilo que não necessariamente nos apetece. Eu já tive conhecimento de algumas propostas hoje em dia que parecem um pouco ingênuas, digamos assim, sobre a concepção da relação Pandita-Lotsawa, na época das traduções dos textos do sânscrito para o tibetano. Os Panditas são os eruditos tibetanos e os Lotsawas os tradutores tibetanos. Como se mesmo naquela época fosse possível que o tradutor tibetano conseguisse traduzir exclusivamente com as orientações do erudito, sem que ele mesmo tivesse um certo nível de compreensão daquilo que está sendo traduzido. Isso é, sem que o tradutor precisasse ser também um conhecedor do tema, no nível que lhe fosse possível, claro. Se fosse assim, os grandes tradutores, como Vairocana, Yeshede, etc., que são também mestres realizados, não teriam sido fundamentais nesse período. Jigme Khyentse Rinpoche, um dos grandes mestres vivos da tradição tibetana, ao ser perguntado sobre as condições para que o Dharma pudesse ser traduzido em outras línguas, disse que as infraestruturas para as traduções são importantes, mas ainda mais importante do que tudo é a bodhicitta, que é a disposição mental de querer alcançar a iluminação para o bem de todos os seres. Sem isso, disse ele, o que vamos traduzir? Qual é a utilidade? Sem a bodhicitta é impossível desenvolver sabedoria e não apenas conhecimento. E é essa sabedoria que estamos tentando traduzir, ele disse. Bom, por isso a necessidade de termos a motivação correta e só a partir daí conhecermos cada vez mais os ensinamentos, pois sem uma compreensão inicial clara não é possível transmitir o Dharma de forma adequada. De qualquer forma, é óbvio que nem todos as tradutoras são iluminados, ou tradutores ou tradutoras são iluminados. Por isso, temos que lidar com as circunstâncias tal qual elas se apresentam. Outro aspecto importante, particular da literatura budista, é que, ao contrário dos textos que estamos mais acostumados, em que o texto tem uma certa autonomia, digamos assim, vamos em uma livraria, compramos um livro e podemos ler sem necessariamente precisarmos de outras fontes de informação, os textos budistas, em geral, são extremamente codificados e, em alguns casos, muito condensados. Por isso é preciso haver alguém que tenha recebido esses ensinamentos e saiba indicar como decodificá-los. Uma metáfora que é utilizada para ilustrar essa situação é dos textos como sendo um esqueleto, que precisa das transmissões orais diretas para que possam ganhar vida. Por isso, como também mencionado, há um conceito de linhagem, que é a continuidade das transmissões orais que vão sendo transmitidas ao longo dos séculos ininterruptamente. Em tibetano, a transmissão oral se chama lung, que é o nome que é o dado, e é feita por alguém que já tenha recebido essa transmissão, e essa pessoa lê em voz alta esse texto para criar uma espécie de elão, uma ligação entre a pessoa e o texto. Por isso, sempre antes de fazer uma tradução, o ideal é ter essa transmissão, ou pelo menos fazer a aspiração de conseguir recebê-la, como nos adverte Dzongsa Khyentse Rinpoche. Outro ponto importante nas traduções é como tratar certos termos-chave que não têm equivalente direto em nossas línguas, como a própria palavra Dharma. Nós, do ramo lusófono da Padmakara, mantemos alguns dos termos fundamentais no seu original sânscrito ou no tibetano, caso seja um tipo de terminologia mais específica, desenvolvida dentro de um determinado contexto em que o próprio tibetano seja mais adequado. E depois nós buscamos fazer uma tradução para o português, ou em nota, ou no próprio texto, conforme o caso, para servir como referência. Mas deixando claro que aquele termo tem significados bastante complexos que adquirem sentidos distintos em contextos diferentes, e conforme a linha de pensamento do filósofo em questão. De qualquer forma, como indica Rabjan Rinpoche, isso nos ajuda a criar uma conexão com a língua em que os ensinamentos do Buda foram ensinados, o que é fundamental quando se pensa a longo prazo. Ainda há muito a dizer, mas aqui são apenas algumas coisas que eu arranhei, que surgiram à minha mente na hora que eu fui preparar essa fala, e eu me ative principalmente em não resolver nenhuma, mas só relatar algumas coisas que borbulharam, né, na minha mente à medida que eu ia fazendo esse processo.
e que eu acho que são importantes quando buscamos seguir essas rotas de significados através dos fluxos das nossas próprias línguas. E eu, como disse, eu acabei por não me focar mais especificamente no tema do feminino, mas espero que talvez nós possamos falar um pouquinho mais sobre essa questão agora, ainda mais sou uma tradutora mulher, e possamos dialogar sobre isso. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade, por tudo, por fazerem esse evento fantástico. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Agora nós vamos ouvir a última palestrante, a Susan Landesman, e na sequência nós teremos uma sessão de perguntas, ok? Então já anotem suas perguntas para as 3 palestrantes. Hello, Susan, are you ready? Hi, do you see my PowerPoint now? Yes, we can see Okay, your PowerPoint. great. Just show Okay. Susan, can you show her? Yeah. Can you nice. hear me? Yes. Okay, good. So I will show the Portuguese slides and then I can speak in English. I'm sorry, I can't speak Portuguese yet. So just let me know if I can start, then I'm ready. When you're ready, you can start. It's okay. Great. Thank you. Okay, the title of my talk is The Cosmological Origins of Tara Worship in the Tara Mula Kulpa. I want to thank the organizers of Sakyadita for the wonderful opportunity to participate in these fantastic discussions. Now, the abbreviated title of the text that I have been translating for many years is the Tara Mula Kulpa, referred to by the letters TMK. And this text translates into English the abbreviated title as Tara's Fundamental Ritual Text, which is an early Buddhist Tantra that documents the emergence of the female Buddha Tara. It was composed in Sanskrit in India in the 7th to 8th centuries, and the text contains 49 chapters in 2 large sections, a root text and a continuation tantra. So the text itself was brought to Tibet in 1042 by Atisha and placed in the Rating Monastery Library, where it remained for 3 centuries until it was finally translated into Tibetan by Budong in 1361. That's when it was finished. It took him a few years, and it took me a lot longer to translate it into English. But at that time, Budong added this text to the Kangyur and classified it as a Kriya Tantra. The first volume, the root text, the root Tantra, has been published in 2020, and a translation of volume 1 into Portuguese has been completed by Patricia Palazzo Tsai, and I'm so excited that somebody in the world was interested in the teachings in this text and wanted to make them available to those who read and speak Portuguese. It's such an honor, and I can't wait to see her translation. The second volume of this text, which is the continuation Tantra, is forthcoming. I'm in the midst of editing the translation, and it should be published in a few years. Okay, so this second part, this continuation Tantra, referred to in Sanskrit as the Uttara Tantra of the Tara Mula Kulpa, has 34 chapters in 3 parts. So I am going to just talk about part 1, which is 30 folios of about 250 folios. So in this section of 30 folios, Tara is presented as a female Buddha, as the Bhagavati. And this is perhaps the earliest female Buddha in tantric literature. She also appears in the Manjushri Mula Kulpa, which is a similar tantra, early Buddhist tantra, but she's not the main person in there. She appears there, but here all of the rituals focus on Tara as the Bhagavati. In the Manjushri Mula Kulpa, she's just referred to as a goddess. So
in my text, the Tara Mulakopa, Tara is a Bhagavati as well as Queen of Mahavidyas, and I'll talk about that in a minute. So she is invoked to destroy the great dangers and eliminate all obstacles. Many of the rituals display a formative nature, developing, they're rudimentary, they don't present Tara the way she is known today, but she appears in rituals of the painted cloth, mandalas, and burnt offerings, some of which are accompanied by corpse worship. So we see some Shaivite influence there. And in this, in the Uttara Tantra, we see for the first time green forms of Tara along with white forms next to Avalokiteshvara. And in volume 1, which is the root text, we only see forms of Tara in her golden and white aspects. So the green is something that is emerging, that's new, and comes a little bit later than the root text. In this section I'm discussing, there are 11 chapters, and each is promulgated by a different speaker. Before I start, I just wanted to mention that I've been using the term vidya because mantras are generally used to evoke masculine or male deities, and vidyas are usually used to evoke female deities. So in the TMK, the vidyas predominate because most rituals invoke the female Buddha Tara in one of her many forms. The section I'm discussing is entitled The Great Secret of Generating the Bhagavati, Queen of Mahavidyas. And of the 11 chapters, the first is an introduction which narrates the cosmological origins of Tara worship and makes references to how her vidya, Tara's vidya, is proclaimed in world realms throughout the billion world galaxy. And that final comment I'm going to save for a little later. Okay, so in the beginning, Vajrapani, who is a Mahasattva, a Bodhisattva Mahasattva, a developed 10th stage Bodhisattva, asked the question, owing to what, O Bhagavan, does a vidya come and go? And here the Bhagavan is so happy to hear this question that the Bhagavan launches into a long narrative that discusses where this vidya emerged, where it was taught, and who taught the vidya. So he states, thank you so much for that great question, Vajrapani. So I will tell you, in the eastern direction, in the Buddha field, beyond 84,000 Buddha fields, the Tathagata Akshobhya taught this queen of vidyas. In the southern direction, the Tathagata Suvarna Samantabhasa taught this vidya of Tara. In the western direction, Tathagata Amitayu spoke about this vidya in his own Buddha field. And in the northern direction, Tathagata Sundarakaya spoke about this queen of vidyas. In fact, her vidya was promulgated in 10 directions, in the cardinal, in the intermediate, in the zenith, and the nadir. And then after establishing the parameters of her vidya being taught in the 4 directions and the 10 directions, he goes into a kind of Jataka-like tale that talks about past eons, but he doesn't specifically name them. He just says in the past. In the eastern direction, the Tathagata Vimala Prabha taught the vidya of Tara to the Bodhisattva Mahasattva Ratnakara in the Buddha field of Vimala, meaning the world realm that is stainless. And beyond the world realm of Vimala, the Tathagata Ratna Prabhasa taught the vidya of Tara to the Bodhisattva Mahasattva Ratnashri in the Buddha field of Ratnavati. So all of these are, again, 10th stage bodhisattvas in these world realms. Now, at that time, the text goes on to state, he was the bodhisattva named Ratnakara. He was the bodhisattva named Ratnashri. Who is he? Basically, the text is saying that these 2 bodhisattva mahasattvas were the previous incarnations of Avalokiteshvara. And then the Bhagavan goes on to say, and now, meaning in this era, the vidya is taught in the Saha world realm of the Bhagavan. And who's teaching it? Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara is teaching it to Vajrapani. So that's bringing it now up to date.
All right. And now is the dramatic part, because now Avalokiteshvara enters an equipoise in Samadhi, titled The Blazing Fire of Dissolution. Why? Because he's asked to teach this vidya. So it's very dramatic, and the text states that from his third eye, meaning Avalokiteshvara has a third eye, and these light rays appear that completely illuminate all the Buddha fields. And he states, I shall proclaim this vidya of Bhagavati Tara, queen of all vidyas, called Brikuti, the distinguished queen of Mahavidyas. She is a powerful supreme ruler of all vidyas who eliminates, desiccates, and destroys all great dangers. And then he announces the vidya. And you could see this is an aspect of Tara who is called Brikuti, who's white, and who destroys the danger. She's very, very powerful. Okay, and just as this image is not from the text, my text has no illustrations, but I just wanted to show an image of Brikuti on the left. This is a peaceful form of Tara, and this is a more wrathful form, Eka Jati. I wanted to just mention that both of these appear in the text, but Eka Jati appears in other elsewhere, not in these chapters. It just gives you an idea of like a more peaceful form of Tara and a more wrathful with the hair rising up and different kinds of weapons and attire. Now, what were the effects of this vidya on the billion world galaxy? What happened when Avalokiteshvara finally pronounced the vidya? So I think the text is very dramatic and graphic here. And so the world realms of the billion world galaxy quake in 6 ways. It says when the eastern direction went up, the western direction went down. When the southern direction went up, the northern direction went down. So it's moving in all these different directions. And all these minor deities were in havoc. They were shaken from their seats. They're lying face down. Their voices grew faint. Their movements slowed. Their voices were wailing with deep voices. And they even they felt like they lacked refuge and protection. And as well, it said the heavens of Akanishta gods, which are it's the highest heaven in the form realm, were scorched by fire. So there was total chaos. And at that point, the Buddha spoke to all the gods and bodhisattvas and says, don't be afraid, friends, don't be afraid. And then there's a whole section where they praise the vidya and they talk about how amazing it is. And then the Buddha talks again. He goes on to narrate another story. And this is like the last story before the chapter ends. And he says, again, in a previous time, in the eastern direction, in a Buddha field of Tathagata Padmalochana, there lived 84 million Vidyadharas, which is a state attained through tantric practice. It's a special state discussed in the text. And in that Buddha field, the word for woman did not exist. And it's very interesting to see this because, obviously this is connecting it to Tara. So because of the Vidya. So all of those who existed in this Buddha realm, in this Buddha field, were entirely faultless Vidyadharas who did not transgress being Vidyadharas, nor did they transgress the injunctions, the traditional customs and rules of all the Tathagatas. So it sounds like they had really good behavior. And I just want to talk a little bit about the attainments. That's coming up, sorry. Now, after that section, there are 10 chapters, and each chapter discusses rituals that worship Tara as a Bhagavati, queen of Vidyas. And I wanted to mention a little bit about her epithet, Mahavidya. This epithet, it means like great Vidya, and it brings to mind the 10 Mahavidyas of Hindu tradition, i.e., there are 10 forms of the great goddess Mahadevi, and this is discussed by Kinsley in Tantric Visions of the Divine Feminine. This concept of the 10 Mahavidyas grows from the theology of Shakti, worshiping Shakti or Shaktism, that ultimate reality is female in essence and form,
displays herself in various ways for various purposes. Thus, each of the 10 Mahavidyas has her own name and form. As well, Kinsley proposes that the 10 Mahavidyas are the Shakta version of Vishnu's 10 avatars. So what is the difference? In the Tara Mulakalpa, there's a reference to Tara as Mahavidya, but it is not divided into a neat form of 10 different ones, but there are many aspects of Tara. So I have to investigate this further. There are more than 10 names for Tara, but in terms of aspects, there are also more than 10. And the other thing is the dating. So my text was composed in between the 7th and 8th century, or believed composed in that time. And the tradition of Hindu Mahavidyas appears to emerge in this 9th through the 14th. And then the question is, was it coetaneous? Was it early? Okay, now the following chapters talk more about Tara as the Bhagavati and Queen of Mahavidyas by different speakers. And in chapter 1, there's a question asked whether these vidyas are eternal or impermanent. And this is, I'm just talking about the concept. So basically, are they eternal or do they come into being and disappear as the sun rises and sets? And if they are impermanent, for how long are they effective? And so again, the question is asked, oh Bhagavan, are the vidyas designated to appear or disappear? And for how long do the vidyas accomplish attainments? And the Bhagavan replies, O sons and O gods, O son of the good family, when the Tathagatas, the Arhats, the perfect Buddhas arose in the world, at that time the vidyas appeared. So they come at the same time. It's not something coming later. Okay. Now, who attains these? Who acquires attainments? Who acquires siddhi? And the text states that those who are lazy, tell lies, use harsh words, and murder, who are fierce, desirous, and greedy, who do not recognize their mothers or fathers, they will not accomplish the attainments of the vidyas. So the text here is implying that practitioners who utter the vidya and practice the vidya of Tara must be ethical in order to acquire the attainments. Okay, and what are the attainments? Becoming a Vidyadhara, becoming invisible, living for thousands of years, remembering past lives, and achieving rebirth in a special Buddha field, world, or heaven, such as Sukhavati or Brahmaloka. In other parts of the text, it has to do with many worldly rituals like gaining wealth, land, and subjugating kings and such. Okay, and then I just summarize in the remaining minutes that there's a lot of iconography of Tara in the following chapters, especially in the ritual of the painted cloth. So in these rituals, Tara's image is painted on a cotton cloth. These are descriptions like how to go about doing it and how to paint all the deities and where they should be placed. And Tara's image is usually painted along with other enlightened beings, but I would say 95% of the time, Tara is placed next to Sometimes there's just a green Tara next to Avalokiteshvara. Occasionally green Tara appears alone, and sometimes there's an aspect of Tara with no color. And this happens frequently in the text where it will describe the Bhagavati, but it won't mention the color. And so it shows that the iconography is very much in a formative period. So in the first chapter, there is a statement that says, merely by painting this image on cloth, one shall be liberated from all misdeeds. And this is talking, a little bit about Tantra and the accessibility that just by doing the painting, this image has so much power, it's going to burn off your negative karma. And so in chapter 1, there's an image of a white Avalokiteshvara, accompanied by 3 aspects of Tara: Pandaravasini, dressed in white; Brikudi, so she with wrinkled brows, dressed in white; and a female Buddha of supreme compassion, Bhagavati Mahakarunika, who is green.
in the fourth chapter, spoken by Vajrapani, there are three rituals. Actually, it says two here, but there are three rituals of painted cloth. There's a white Avalokiteshvara with a white and green form of Tara. Then there's a green form of the Bhagavati Brikuti alone, and she's described with a third eye. And then there's a golden aspect of Avalokiteshvara, who has a third eye and is accompanied by Bhagavati Brikuti, but she has no color. So again, it's showing how formative in nature the iconography is. The last ritual I'll mention is spoken by, in a chapter spoken by Brahma, who is the creator god of the Hindu tradition. And in one ritual, the painted cloth, there's a description of Avalokiteshvara, white, and he's accompanied by the Bhagavati Brikuti, who's green, and the queen of Mahavidyas without color again. So I will end with a little quote from this chapter where it states, where do you remember the Vidya? Where is it effective? And the text states, having wandered amidst thieves, remember it. And we can apply this today, say it once for the danger of snakes and for crashing thunder. If remembering it in the presence of a wrathful one, it will grant one welfare. And if wishing to cure diseases of harmful spirits, having performed a burnt offering with an ounce of coins consecrated 7 times with the Vidya, one will be freed. And that's the end of my talk. I guess I reached the 20-minute mark. I wanted to again thank the organizers of Sakyadhita and thank you for the opportunity to participate in the discussion. Thank you. Thank you so much, Susan. Now we are going to some question and answer sessions. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu levo o microfone até vocês. Para as 3. Oi, muito obrigada pelas apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana Paula, primeiro. Tem mais perguntas, mas primeiro para a Ana Paula, que ela apresentou antes. Queria saber se, nas suas pesquisas de tradução, se você teve contato é muito difícil a gente ver o nome, né? A gente fala só de tradutores, na época dos panditas, principalmente, né? Dos homens. Educação para as mulheres era uma questão, né, que a gente já sabe. Aí eu queria saber se você teve contato, né, na sua pesquisa com alguma tradutora mulher, né, e como que é na sua experiência, na sua prática, na sua própria tradição. Tá ouvindo? Agora sim? Parece que ela não tá ouvindo. Tá ouvindo, Ana Paula? Oi. Agora de repente parou, agora voltou. Se eu tive contato com alguma tradutora, sim, e segunda parte que eu não ouvi. E na sua prática, se você, na sua experiência agora, prática com tradução, se tem um incentivo para as tradutoras mulheres na sua tradição especificamente. É isso. Tá bom, obrigada. Qual é o seu nome? Tatiane. Tatiane, muito obrigada pela pergunta. Sim, em primeiro lugar, no grupo de tradução específico que eu trabalho, que se chama Padmakara Translation Group, que é um grupo que já existe há mais ou menos uns 25, quase 30 anos, que é bem renomado dentro da tradição, das traduções dos textos budistas. Ele, mais ou menos, é meio a meio o número de tradutoras e tradutores, por incrível que pareça. Então, a sede do grupo é na França, e temos tradutores normalmente do tibetano, a maioria dos tradutores traduzem a partir do tibetano, que é a linhagem por onde eu trabalho também.
E elas, mais ou menos, temos, por exemplo, a Helena Blankletter, que trabalha junto até com o marido dela, que é o Woolston Fletcher, e eles trabalham sempre juntos traduções, mas ela traz traduções também para o francês com outros tradutores. Temos a Annie Benson, que é uma outra tradutora que faz traduções para o francês. Então, se pegar a maioria dos tradutores desse grupo de tradução específica, é mais ou menos metade, o que eu sei que não é o mais comum, mas é assim, porque esse grupo foi feito, foi idealizado por Jigme Khyentse Rinpoche e Tukpe Mawang Rinpoche, particularmente no começo, Tukpe Mawang Rinpoche, e ele, desde o começo, o que ele fez? Ele, alguns praticantes, que eram pessoas que já eram praticantes, e ele viu algumas que tinham tendência, fizeram retiro, etc., e começaram a fazer as traduções, inclusive porque na época, muitas vezes os textos só existiam em tibetano, mesmo que as pessoas quisessem, nem tinham como ler as práticas em outros originais, né, nas suas próprias línguas. Então, esse grupo foi formado com essa intenção, a partir desses mestres, que começaram a fazer as traduções das práticas, então para o inglês, para o francês, etc., e mais recentemente também agora para a língua portuguesa. Então, eu acho que até por isso, pela forma como ele começou, a partir desses mestres, num grupo de praticantes, em que as pessoas naturalmente estavam ali envolvidas, então esses tradutores meio que surgiram dentro desse contexto, e algumas pessoas tinham essa inclinação maior e começaram a estudar a língua, etc. E você também perguntou sobre hoje em dia, sim, existem muitas tradutoras, existem outros projetos, como, por exemplo, o Khyentse Vision, que é um projeto também estimulado pela própria Khyentse Foundation, que é uma instituição enorme, que apoia o Dharma de uma forma geral, mas em todos os níveis, inclusive de tradução, e essa Khyentse Vision está conectada a esse grupo, né, do Khyentse Foundation, e dentro desse grupo há muitos, eu também diria que é mais ou menos meio a meio entre não só tradutores, mas também a organização, inclusive a organizadora principal é uma mulher que lidera esse grupo, e há outras coisas assim nesse meio. No 84.000, que é um outro projeto enorme chamado 84,000 Translating the Words of the Buddhas, nós temos ali também muitos grupos de tradução, e que eu nunca fiz as contas, tá? Mas que também não é uma maioria masculina, quer dizer, talvez até a maioria seja masculina, mas não é o número entre mulheres e homens não é tão discrepante como nós vemos em outros momentos da história. Sim, por exemplo, mesmo como eu citei, né, no caso do tibetano, o que aconteceu? Eles fizeram no rei Tritson Detsen, etc., eles reuniram ali vários monges para começar a fazer esse processo de tradução, e realmente eram homens. Mas sempre existiram ali, mesmo dentro dessa tradição, mulheres que se destacavam, mesmo a própria Yeshe Tsogyal, que eu mencionei, ela era uma das mulheres que, quando haviam os debates de filosófico, não, em todos os níveis, ela conseguia avassalar com todos os mesmos indianos de outras tradições não budistas, que iam ali. Então, assim, que é como é descrito, né, nos debates. Então, assim, dentro dessa tradição, e principalmente, claro que nos sutras existe o Sutrayana, etc., nos sutras, às vezes, nós vemos isso com mais frequência, essa presença tão incisiva do masculino, mas quando nós entramos na linhagem dos tantras, a noção de equidade é muito maior, porque as mulheres têm que ser igualmente respeitadas quanto os homens, né, são vistas como deidades, assim como os homens também são assim vistos. Então, eu acho que tem muitas coisas. Eu sei que isso não é o mais comum, mas o que eu vejo nesse momento da nossa história, pelo menos internacionalmente, eu não sei no Brasil exatamente como está, mas em termos mais internacionais, eu vejo que existe, felizmente, um quadro em que as mulheres estão presentes, o que obviamente reflete também nos processos de tradução, porque uma mulher traduzindo, às vezes, tem alguns detalhes que, como nós sabemos, são diferentes, como na pintura, por exemplo, às vezes quando se pinta um rosto, se é um pintor ou se é uma pintora, você percebe, e aí vai. Mas pronto, é isso. Desculpa que eu falei muito, obrigada pela pergunta. Obrigada a você. Pode continuar? Alguém quer? Eu tenho uma pergunta, uma outra pergunta para a Susa, mas eu gostaria que a Fer traduzisse para mim,
e também traduzisse a resposta, que eu acho que fica melhor para o entendimento de todos. Se fosse possível, a gente tem tempo? Bom, eu queria, se ela pudesse falar um pouquinho. Primeiro, Suza, agradecer imensamente a sua pesquisa, foi fundamental. Sem o seu texto, eu fiquei sabendo do seu livro, eu já estava num semestre da minha pesquisa de mestrado, e ele foi muito importante para a minha pesquisa. Então, agradecer você profundamente pelo seu trabalho. A minha pergunta, especificamente, é sobre identificar as variáveis, né, de tara, né? Alguns falam que Saravashi é tara branca, Curúcula, tara vermelha, mas eu tive uma certa dificuldade de fazer essa linha, né? Eu queria saber como que você vê isso Eu li a sua pesquisa, obviamente, mas queria saber se teve avanços em relação a isso, a essas linhagens, né, que a gente pode dizer que traçam as diversas versões, digamos assim, de tara. Você consegue? Está fazendo um... Fernanda está fazendo a tradução via chat. Okay, so, I can answer, I'll try to answer this, and I guess, Patricia may translate my answer. So there are many aspects of Tara in my text, but because the text I worked on doesn't have any commentaries, it is possible that the lineage, whoever wrote the text, because it's in the scriptures, the writer is anonymous, even though it's assumed to be the Buddha. So it's assumed that the lineage may have been broken because there are no commentaries. However, I believe the text was believed to be important enough for Budon to include it in the Buddhist canon. And maybe due to the difficulty of the language and lack of commentaries, no one ever translated it into a Western language since Budon's translation, other than one chapter or two that were translated into French in the 1900s. But in terms of the forms, so in terms of how to identify different, maybe I should let Patricia translate that question first. Ok, thanks, Susan. Então, a Susan falou que com relação à linhagem, né, esse texto, ele não tem uma autoria, então é presumido que é o Buda, né, que veio diretamente do Buda. Entretanto, como não tem comentário, ou a dificuldade, né, não ter encontrado um comentário sobre isso, então entende-se que essa linhagem foi quebrada. Então, deixa eu ver. You said the lineage was broken, right? Probably. Well, it's believed because the name of the text was not included in some works by disciples of Tsongkhapa who are talking about, the main tantras and the different families. So there are none in the Charya family. And my text was classified as Kriya, but in a way, it has mixed contents. But there are no commentaries. Therefore, it's assumed that the lineage was broken because usually all these texts that are handed down over the centuries have commentaries. It makes it easier to translate, because you have interpretations. So that's the first thing. And then you can translate that, and then I'll comment on something else. Ok. Então, como normalmente os comentários ajudam a poder fazer as traduções, entretanto, como não encontrou esses comentários que, por exemplo, ela menciona nos textos dos discípulos de Tsongkhapa, em que eles listam os tantras principais, não foi encontrado, né, não foi comentado, então presume-se que quebrou a linhagem. Além disso, a única tradução desse texto foi pelo Button Rinpoche, e depois
depois disso, um ou outro capítulo só foi traduzido e nada mais desde que ele fez a tradução. Então, essa tradução dela é a tradução que tem, né? Okay, you can go. Okay, thanks. Okay, nevertheless, there's so much information. There's so many early rituals recorded in the 49 chapters in this large text. It's a collection. It's maybe a collection of many texts because there seems to be 5 different layers of writing. And in each section, there are many chapters. And there are many forms of Tara, and they're all very, very early. They predate the images that still exist of Tara. So therefore, I'm going to, my goal, especially in the second half of the text, is to, document all the forms, all the iconography, and the rituals will be there. And perhaps this will serve as a basis for identifying where some of other tantras, there are commonalities with other tantras that are known and have been translated. Thanks. Então, uma outra coisa também que faltou da primeira parte da fala, que ela falou que apesar deles terem classificado como um Kriya Tantra, tem muito mais coisa do que só o que indica isso, né? Tem muito mais elemento. Então, nessa segunda parte do texto que ela está fazendo a tradução, ela quer encontrar mais sobre as iconografias, né? Fazer todo delimitar, encontrar essas iconografias, como são essas imagens de Tara, para que também possa ser feita uma verificação com relação a pontos em comum com outros tipos de Tantra. Okay, I just add one more thing. So I'm basically going to publish all the names. There's a variation of names. There are probably 50 or 100 or more epithets of Tara in the text. All the forms, all the vidyas, all the rituals. So there's going to be a lot of like a fountain of early material on, the emergence of Tara as the focus of the first female Buddha that was worshipped in Buddhism. So this is going to be, unfortunately hasn't been published previously, but it's going to present a lot of new information on the early period of worship, which maybe then, we'll be able to piece together more of the history of Tara worship from this text being published. Então, ela disse que esse trabalho que ela está fazendo, né, ela encontrou, provavelmente tem mais do que 50, 100 nomes de Tara e os vídeos, então ela vai fazer todo esse levantamento, toda essa tradução, que vai trazer mais material e mais luz para que possa entender como foi esse período formativo do culto da primeira Buda, né, em forma feminina, a ser conhecido, né, que se conhece no campo dos tantras. Então é um trabalho bastante extenso, né, de achar desses elementos e poder traduzir, porque infelizmente não tinha sido traduzido antes, então é realmente algo que não se tinha acesso. I hope I didn't speak too much. No, it was wonderful, Susan. Thank you so much. Thank you, Susan. Obrigada, Paty. Muito obrigada. Eu vou ler uma pergunta aqui do Fábio para a Patrícia. Tradicionalmente, como em grande parte das tradições religiosas cispatriarcais, as mulheres nem sempre tinham um papel destacado nas comunidades religiosas. Dentro desta perspectiva, nos parece que o budismo não foge a essa regra, no que tange a uma cultura inerente à misoginia patriarcal e sexista. A partir deste entendimento, gostaria de saber se existe alguma relação histórica ou influência judaico-cristã na tradição do budismo tibetano no que se refere a questões de pureza da mulher. Olha, Fábio, obrigada pela pergunta. Eu não saberia dizer se, assim, o que eu tenho contato com, o que eu consegui ler das tradições tibetanas, teve um contato com tradição cristã, né, especialmente católica, no século XVI, XVII, de missionários jesuítas, franciscanos, que foram para o Tibete na tentativa de conversão,
né? Então, a intenção de modificar ou desmantelar, talvez, a estrutura budista, né? Não tinham, enquanto do lado dos tibetanos tinha uma questão de aceitação, né? Mais uma seta diferente. Agora, com relação à pureza da mulher, se teria uma influência de tradição judaico-cristã, eu creio que não, porque dentro do pensamento tibetano é um pouco diferente, assim, tem nômade no meio dos tibetanos, mas eu não saberia te dizer se tem algo, talvez você esteja falando com relação às tendas, né, para separar as mulheres dos homens na tradição judaico, né, de quando elas menstruam, elas ficam numa tenda afastada. Eu não saberia te dizer, mas eu sei que dentro do budismo, de forma geral, né, hoje de manhã a monja Nirvana falou um pouco sobre isso, e a Magda também falou. A forma pela qual o Buda trata a pureza é muito diferente do que é a pureza no sentido védico, ou mesmo no sentido que a gente vem a entender de dizer que a mulher é impura porque ela está menstruada. Então, tem uma relação mais de ensinar mesmo a parte de higiene e de tentar fazer com que isso não seja um empecilho para a mulher vir a estudar ou praticar o Dharma. Agora, com relação à pureza mesmo, eu não saberia te dizer, mas eu não sei se responde também sua pergunta. E, professor Plínio tem uma pergunta. Você leva o microfone, por favor, Tati? Passa. Could I ask Patricia a question, please? I shall stand up so you can recognize me. Thank you. First, thank you, Susan, for your speech, and Patricia and Ana Paula, too. The first two actually is one question is for both Patricia and Susan. So it goes like this. When I read the text, and I did, I saw some kind of a detachment for the actual reality that we have now in the world. I mean, it's a text. Then I read that, and I cannot connect that with the actual reality, economical, political, or religious, and so forth. Or being it, how can I apply that to the human rights? I cannot see the connection. But I believe, since it's a very traditional text, you, Susan, and also Patricia, has had to have that in your mind. I am dealing with a text that looks like detached from my reality. And during this process, how do you do an interpretation of this text that can be applied to not just to the common world, but the common situation of the woman in the contemporary society nowadays, of course, right? So the question is more like for the experiential side. How do you connect that to the social, economical, political issues, especially related to the abuse of human rights connected to the gender theory of, or we can say feminism and so forth? So please, then later I do my question to Ana Paula. Susan, would you like to go first? Actually, I'd appreciate it if you would, because you talk more about it. And then if there's time, I would, because I took up a lot of time already. So I'd like you to. Thank you. Okay. I'll answer in English so Susan can understand. Well, for me, while I was translating Susan's translation, I would like to say a brilliant translation. It came to my mind that even though the text mentions a different understanding of time and space, I could relate that this has a context. Someone wrote this text, and I believe it was to inspire other women also, because all these Mahabodhisattvas are proclaiming her Vidya, Arayastara's Vidya. So it seems that she is really important. And this is
not only important in the text, but it seems to the people that are adjusting, relating, and evolving the text in their personal lives as well. So for me, it seems that this is like when we see the sun far away in the horizon, it seems that this is where we would like to go. But we have to go through a lot of things to reach there. So in terms of human rights, this is where my research area is focused. I think the translation of these texts is very important to question gender roles in society. We tend to think that in India it's extremely chauvinist, but it seems that there is resistance, and not a resistance that could be swept away by the wind, because this is a huge movement, and this huge movement goes abroad, goes to Tibet, and goes to other places. And in some other contexts, like some Christian believers, they can look at Arayatara and see Holy Mary there. So they can relate to something that is higher than themselves, right? And this could lead to change, I think. It's like a text that you read, you get inspired by it, and you can see how it evolved to such a way that we can today relate to it and try to think the further step on, that is to try to put this, well, I think it's that, if I understood correctly your question. Thank you. I'll just add quickly that it's a great question. And even when I defended my dissertation way back, they challenged me, the professors, saying, how can you assume that this text applies to the sociological context in Indian society at the time? And so one of, just briefly, because I know you have a break now and everybody needs to take that, but I mean, the text does discuss a lot about suffering and the various sufferings that people were experiencing at that time in India. And these are rituals where a female role model that is presented as an enlightened, completely enlightened Buddha, but female in form, is the role model that one, prays to, invokes, performs all these rituals to gain release, assuming that there is this higher force, this higher reality, like in the Shakta tradition, ultimate reality is female. So here is like ultimate reality in Buddhism is female. And, how can you be released? How can you be protected when there are dangers? And some of these dangers in the text still exist today. So, obviously, it may not always work on the ground level. This is more of a philosophical work, but making it available to more people and translating the words as more gender neutral helps. Because, some people say, oh, these were only written for men, but you can translate it as gender neutral and make it accessible to anyone who reads it. So that's another way to make it helpful. But yes, people who are struggling with, paying for simple things like toilet paper and food, they may, obviously this is more, far removed from that. But on the ground level, people who do worship Tara, who do, hold her in their prayers. Hopefully this will create more accessibility of some of the earlier rituals and show how she was perceived, in the 8th centuries. And so we'll see where it goes from here. Thank you. A Susan falou que, né, a resposta que ela deu, primeiro que o texto fala sobre realidades, né, que estão ao nosso alcance, com relação ao sofrimento. Então, ela fala da proteção de Arayatara, os 8 tipos de sofrimentos.
que as pessoas têm. Então, por exemplo, coisas como papel higiênico, falta de papel higiênico, comida, essas condições básicas, isso também é um dos perigos. Então, o texto, ele tenta tratar também dessas questões. E aí aparece uma Buda em forma feminina, então é a personificação da realidade última na tradição budista. Então, o ápice do que você consegue, né, realizar, mas numa forma feminina. Então, isso é uma forma que faz com que, por exemplo, as pessoas que praticam os rituais, que praticam a Arayatara, então elas são tocadas por esse aspecto. Então, nesse sentido, traz sim com a realidade. E aí, um outro ponto que ela traz é com relação à tradução, porque muitas vezes os textos são traduzidos de forma masculina. Então, uma das contribuições que podem ser feitas é de trazer a tradução numa forma neutra, né, no gênero neutro, de forma a tornar o texto mais acessível e menos com aquela carga do machismo que poderia ter numa tradução de texto. Então, agora, obrigado pela resposta. Agora vai para a Ana Paula. A gente sabe que a tradição Nyingma é a mais aberta em relação à presença feminina no budismo tibetano. A tradição Shakya, Gelug e Kagyu não tem essa abertura. Não tem Yeshe Tsogyal lá dentro. Né? A consorte de Padmasambhava, não tem nada disso. Né? Então, você tem sempre a mulher sendo colocada de lado. Atualmente, o 14º Dalai Lama, pelo movimento do budismo humanista, tem colocado a mulher de novo em cena, colocando a possibilidade de ela se tornar uma doutora em filosofia budista. Mas, em relação a código Vinaya e linhagem Vinaya, está muito longe de sequer chegar perto de uma reconstituição de dignidade e de igualdade da mulher, né, no budismo dessas escolas. Já a tradição Nyingma, não. Mas a gente sabe que isso tudo começa lá, como você colocou, no século VIII, no caldeirão dos tradutores. Depois passa para frente nas novas escolas e antiga escola. E você hoje está no meio também do olho do furacão, vamos dizer assim, de transformação. Agora, minha pergunta para você é assim, ó. As tradutoras femininas são só para o Ocidente, ou a cultura tibetana, a estrutura de conhecimento tibetana tradicional aceita vocês, tradutoras, como tradutoras legítimas, como lotsawas? Ou é só para o Ocidente? Vocês são tradutores vários para o Ocidente. Para a gente, vocês não são tradutores. Como é que fica essa posição? É uma posição de respeito dentro da comunidade tibetana? É uma condição de luta ainda? Eu talvez não saiba responder isso, porque o que acontece, como a maioria dessas pessoas que eu mencionei, ou dessas tradutoras, o que acontece? O que acontece é que as pessoas, os tibetanos, principalmente depois da diáspora, etc., com a Revolução Cultural, vieram para o Ocidente. Então, nós temos muitos tibetanos que vieram para cá, e tibetanas que vieram para cá, e agora a relação entre a cultura tibetana e os ocidentais, elas se tornam muito mais próxima nesse processo de diáspora. Então, hoje em dia, se encontrar por exemplo, nós temos aí o Khenpo Sonam, que faz tradução para Khenchen Pema Sherpa Rinpoche, por exemplo. Quando nós vamos dialogar com ele vai nos tratar de igual para igual, mas ele já é um tibetano que já está dentro de um contexto ocidental. Então, hoje em dia, eu não sei como é que os tibetanos pelo mundo não são exatamente os tibetanos que eram os tibetanos dentro do Tibete fechado, dentro de uma cultura X, em que até a mulher ou casava ou ia ser monge, etc, etc. Então, toda essa estrutura que existia dentro do contexto tibetano, agora ela está muito transformada com a relação com o Ocidente também, principalmente com a vinda de grandes mestres também que vieram para cá e ensinam por todo mundo. Então, eu acho que é um momento, como você também coloca, que é um momento de muita transformação. E o que eu vejo também, quando você fala das linhagens Nyingma, Sarma, etc., das novas traduções, das antigas traduções, claro que também, até pela
a maneira como, na verdade, o Nyingma só se tornou Nyingma depois, porque nunca foi Nyingma, antes era só budismo, quando chegou no Tibete, certo? Depois é que, com as novas escolas, é que acabou ganhando esse nome das antigas tradições. Mas o que eu percebo agora, nesse momento, é que a coisa, pelo menos no universo tibetano, ela está cada vez mais misturada, porque os tibetanos estão também no Ocidente. Então, como está sendo visto, eu acho que até eles também estão aprendendo essa nova forma de lidar, inclusive com as mulheres, porque eu lembro muitas vezes o que aconteceu, falando com os tibetanos, às vezes até em rituais, porque também tinha uma época que eu fazia parte dos rituais, etc., Chöpen, em tibetano, e eu lembro que um dos Chöpens tibetanos, que estava aqui fazendo uma das cerimônias, ele falou assim, não, mas as mulheres ocidentais, eu falei para ele, né, estava contando, a gente estava discutindo coisas específicas dos rituais, e ele disse, não, mas você é uma mulher ocidental, então tá bom, então tudo bem. Então, quando ele viu que eu era uma mulher ocidental, era possível que eu fosse uma Chöpen, que eu fizesse parte disso, mas ele não via as próprias tibetanas daquela mesma forma. Então, isso falando exemplos concretos, né, dentro dessa realidade. Então, eu acho que o que tem acontecido é uma flexibilização dessa mente com contato com esse universo ocidental, e que isso cada vez mais vai ficar. Hoje em dia nós temos Khandro Rinpoche, nós temos mulheres em corpos femininos, mesmo dentro da tradição tibetana, que estão começando a se manifestar, são poucas, etc., mas já estão ocupando esses espaços. E então, eu não sei, claro que a gente tem toda a história que foi comentada aqui ao longo de todas as palestras, em que existe essas questões, mas eu acho que agora nós estamos no momento de abertura, inclusive propriamente dos tibetanos com esse contato com o Ocidente, então, e das tibetanas eu espero também, que também, como a gente falou, nessa coisa que a Patrícia também usou, daquela da performance, etc., de ocupar esses papéis, então eu acho que, naturalmente, as próprias tibetanas que já têm outros contatos também talvez não se sintam mais tão obrigadas a ocupar determinado papel. Então eu acho que estamos nesse momento de trocas, e como é que isso vai se desenvolver, e como é que as coisas vão acontecer, eu ainda acho que tem muita coisa pela frente, mas como eu vejo agora, é um momento mesmo de muita interação e de transformação mesmo da forma de se pensar de ambos os lados. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Tem uma pergunta da Susan para a Patrícia, e depois eu tenho uma pergunta também. Para quem não leu, a Susan perguntou para a Patrícia o que aconteceu com os mosquitos, as 7 princesas que eram mosquitos inicialmente. I'll respond quickly in English and try to translate it. The 7 princesses, when they were mosquitoes, after they circumambulated the Buddha statue, they suddenly died. And then they had human rebirths in a poor family, but a supportive poor family, in which they could try to be close to the Sangha. And then eventually it was getting better conditions for them to study, to practice. And when they made huge efforts to learn a single line of a stanza, or a single teaching, they had a teaching, and then they would try to practice it, memorize by heart. And the text mentions that every rebirth, the following rebirths, were marked by their vivid memory. They would have developed a vivid memory, and the resolution, the determination to go beyond was intact in all their lives. And then they had the rebirth when they were the princesses, and they were prophesized, their complete enlightenment was prophesized by the Buddha Kashyapa. So it is like that. They were mosquitoes, but then they were like the determination, the willpower was there. And this is, I think, very impressive for the story of these 7 princesses. And it's interesting because in their lives, it doesn't mention getting married. Stages of the path to enlightenment talk about going from the stage of an insect to an enlightened being. It's in that
that treatise. I'll send you the quote, but I love the story. I didn't hear it all. It wasn't all translated into English, so thank you. Yeah, it was because of Tsongkhapa's text that I got to know this tale, and then I had an oral conversation with Venerable Geshe Janchu Chodin, and he told me the tale. So I think it's an oral transmission, right? And he told me the tale, and this is, it's because I always wanted to know more about this tale. So I think it's very impressive and inspiring for women. Thank you, Susan. I'll translate it here. Então, a Susan tinha perguntado com relação ao que aconteceu com as 7 princesas, né, que eram mosquitos. Então, do momento que elas, na vida, que elas eram 7 mosquitos que caíram numa folha e circunambularam, né, que é em volta, uma procissão em volta da estátua de um Buda, no momento que completou, elas vieram a falecer. Então, elas tiveram renascimentos humanos sucessivos, em famílias que no começo não tinham muitas condições, né, de, como que a gente pode falar, de sustento, mas tinham o apoio desses familiares. Então, e elas se esforçaram ao longo das diversas vidas para poder aprender, nem que fosse uma linha, um único verso de um texto ou um único ensinamento, e elas se determinaram a praticar. Então, no texto menciona que ao longo das vidas, até elas se tornarem princesas, elas tinham a memória desse esforço, a memória do que tinha acontecido em vidas anteriores. Sim, como irmãs em todas as vidas. E o que é interessante do texto é que em nenhum momento menciona elas casando ou tendo uma obrigação social típica de mulher, que é no contexto indiano ou contexto da época. E aí, então, quando elas chegam na vida presente, né, que é o momento que elas estão como princesas, elas têm já marcas e realização dessa determinação, dessa força de vontade para realizar o completo despertar, tanto é que recebem a profecia desse completo despertar pelo Buda Kashyapa. Perfeito. Bom, pessoal, devido ao tempo, que eu já deixei estender um pouquinho mais em benefício da nossa próxima palestrante, que está finalizando uma palestra logo antes da nossa, nós vamos agora para o coffee break. Eu agradeço muito a Ana Paula, pena que a Ana Paula e a Susan não podem estar aqui com a gente para tomar um café e comer um pedaço de bolo. It's a shame, Susan, you cannot be here to take a Brazilian coffee and a piece of cake. We're gonna do that now. Okay. Thank you so much for... I will do it virtually, but thank you. Exactly. I will do the same. Thank you so much. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, pessoal. Então, nós teremos 25 minutos de coffee break. Nós retornamos às 4h20 para a nossa palestra de encerramento com a Karma Lekshitsomo, uma das fundadoras da Shakyadita Internacional. É uma palestra que promete. Vejo vocês logo mais. Muito obrigada.